Eu falo com propriedade porque ninguém sabe, mas eu viajei 63 cidades vendendo o nome da Integral Médica. As marcas, elas não investem mais nem no atleta, nem no influenciador, é na audiência, né? Eles não estão mais investindo dinheiro nisso, porque eles sabem que o retorno não existe, cara. Porque, infelizmente, é real. Você quer ser um puta de um atleta? Você vai ter que ser um Ramon, velho. Acho que um outro lado também que eu vejo hoje, esse hype todo assim por parte de empreendedores, grandes empresas aí, de suplementos e tudo mais, eles também estão abrindo o olho. Que botar dinheiro assim também em atleta que não sabe vender produto deles também não é um bom investimento. Porque o que eles ganham de lucro, isso aqui já aconteceu aqui. Aqui você já via BSN, você via Lila Brada, você via EES, você via, que mais? Pô, Dymatize, Twin Lab, patrocinando o cara. Ninguém mais patrocina esses caras, velho. Eles não estão mais investindo dinheiro nisso, porque eles sabem que o retorno não existe, cara. Porque, infelizmente, é real. Você quer ser um puta de um atleta? Você vai ter que ser um Ramon, velho. Você não vai ter que vender sua cara na mídia. Você vai ter que se enfiar tua cara na caverna. Eu acho que o único cara que conseguiu fazer isso com soberania foi o Chris Bumstead, né? Porque o Chris foi lá, montou a academia dele, ele sabia da importância de fazer o marketing dele sozinho, chorava as mágoas dele dentro da academia, as emoções que ele vivia era dentro da solidão que ele vivenciou naquilo, mas nem todo mundo tem esse culhão emocionalmente para poder fazer isso. E o Chris Bumstead fez isso porque ele tem um financeiro que suporta ele. Ele já estava ganhando muito dinheiro. Então isso dava essa liberdade para ele poder entrar na caverna e ficar lá. Agora o cara que está querendo ter sucesso, ele não vai poder travar na caverna e esperar que o patrocínio vai bater na porta dele, filho, gostei de você. Não, ele vai ter que dar as caras. Então eu vejo assim, muita gente hoje sendo patrocinado, mas que não é digno de ter o patrocínio que tem. Só que não sou eu o cara para poder dizer isso. O empreendedor, ele lógico, vai abrir o olho e vai falar assim, porra, é verdade, eu tô deixando muito dinheiro nesse cara, e o que esse cara tá fazendo para mim? Qual o retorno que esse cara tá me trazendo? Eu falo com propriedade porque ninguém sabe, mas eu viajei 63 cidades vendendo o nome da Integral Médica. 63 cidades. Eu ficava na minha casa só de segunda, terça e quarta. Quinta-feira eu já pegava voo, ia para todas as cidades do Brasil inteiro, sentar lá, catar um produto e falar assim, ó, isso aqui é um BCA, isso aqui é uma proteína, isso funciona assim, assim, assado, isso. E eu te falo com propriedade porque eu vi vendedores que moravam e passavam dificuldade vendendo, e um ano depois os caras estavam vivendo no melhor bairro, lá em Santa Catarina. E o cara veio falar assim pra mim, Prado, eu devo muito a você, cara, porque se você não levasse essa cultura e essa informação, a gente não ia ganhar esse dinheiro todo. Então, por que seria diferente hoje? Só porque o cara tem uma mídia? Eu vou estampar o nome nas costas dele porque ele tá ganhando Mr. Olympia, mas ele não tá me dando retorno? Porque ele só fazia um número. A realidade é essa. Põe no papel para ver se o Ramon tá dando o retorno que a Max realmente precisa. Será? Será que o título do Ramon tá garantindo ele do cara ir lá na Max e falar assim, ó, eu vou comprar essa proteína porque vai me deixar igual ao Ramon? Não sei. É uma inspiração de um atleta. Mas será que ele vai estar realmente fazendo com que o menino tá indo lá, porque o Ramon tá falando assim, ó, é esse o produto que eu tomo, é isso aqui que eu tô tomando, ó, toma antes do treino, toma isso, aquilo, porque isso sim é autoridade, né? No caso do Ramon, eu até apostaria que sim, porque é uma celebridade, é um nome do esporte muito grande. E na verdade, Edson, o que acontece no Brasil? As marcas, elas não investem mais nem no atleta, nem no influenciador, é na audiência, né? Ou seja, a audiência virou o produto. Então, o foco hoje do influenciador, do atleta, é exatamente na construção de audiência. E ele constrói a audiência fazendo exatamente o que você falou. Se ele não a gente está falando de potencial genético, né? O Ramon, o Chris Bumstead, esses caras, eles podem ficar em casa treinando, que eles iriam vender de qualquer forma, porque o esporte precisa deles, e esses caras, de uma certa forma, são a imagem do esporte. Agora, na sua grande maioria, a gente sabe que a maior parte dos atletas não são. Então, o que os caras têm que fazer? Os caras têm que produzir conteúdo. E aí a gente vive uma ditadura com relação ao conteúdo, que é essa necessidade de viralizar o conteúdo. Porque se o cara não viraliza, ele não alcança o público que ele precisa alcançar para manter a marca. E aí é onde entra a seguinte questão. Os caras estão produzindo qualquer coisa sem responsabilidade nenhuma, visando o alcance. É por isso que os assuntos são os mesmos. Se você pegar um canal hoje no YouTube que fala sobre essa realidade, porque falar de fisiculturismo é uma coisa, falar da realidade, por exemplo, da maromba, da musculação, é outra. Porque aí você alcança públicos diferentes.
porque não são públicos iguais, né? Se você pegar um cara que curte um canal, por exemplo, Maromba, e for falar de fisiculturismo com ele não vai saber absolutamente nada. Se você perguntar quem foi Frank Zane, Franco Columbo, Rob Robson, ele não vai saber, entendeu? Ele não vai saber. E aí o que acontece? O que a gente precisa hoje? Mudar essa mentalidade. Mudar essa mentalidade, porque o atleta, ele não pode depender só da mídia, mas também precisa depender da mídia para vender. Então, se ele quiser ter um patrocínio, se ele não tiver a genética do Ramon, esquece, ele vai ter que botar a cara a tapa. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Pantera. O Pantera é um fenômeno na internet. É um fenômeno, ele conseguiu ativar o público, conseguiu conquistar o público. E a partir daí ele está conseguindo melhorar de vida. Esse é o caminho hoje. Que na tua época, você falou, você tinha que viajar, né? Você tinha que ir para a cidade para poder falar do produto. Hoje o cara não sair de casa. Sim. Mas mesmo não saindo de casa, se o cara não tiver audiência, mesmo sendo um puta atleta, ele não vai conseguir chegar a ter o reconhecimento financeiro que ele precisa para viver só do esporte, entendeu? Exato. Essa que eu acho que é a grande questão.